paz a todos, eu sou Patrícia Souza, para quem não me conhece, e estou aqui com vocês para cumprir o desafio do pastor Israel da Igreja Yashas. Hoje vou abordar uma passagem bíblica que está no livro de Marcos, no capítulo 8, do versículo 22 ao 26, e que fala da cura de um cego de Betsaida. Mas antes de mais, vamos orar. Pai amado, rendo-me aos teus pés, em sinal da minha pequenez, para te pedir que me faças instrumento do teu Espírito Santo e que venhas falar ao coração de cada um que ouvir esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. A cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Amados, este pequeno texto é rico em detalhes e aplica-se aos dias atuais. No versículo 22 diz que trouxeram um cego a Jesus e rogaram-lhe por sua cura, o que, a meu ver, retrata uma falta de iniciativa, porque o cego poderia precisar de ajuda para se deslocar, mas ao chegar foram aqueles que o trouxeram que rogaram por sua cura, e não ele. Mas antes, temos que entender o seguinte: Betsaida era um povoado pescatório ao norte do Mar da Galileia, e foi um dos lugares onde Jesus pregou e fez muitos milagres. Porém, aquele povo de coração duro, cheio de doutrina, de religiosidade e de costumes, não se converteu e não receberam Jesus como seu Messias. Por isso, o cego poderia estar revestido dessa incredulidade, ou não se achar digno da cura do milagre, já que, segundo os fariseus, a cegueira era um castigo de Deus pelos seus pecados. Tenha sido por um ou por outro motivo, resumindo, a falta de atitude foi resultado da sua falta de fé. E, amados, muitos milagres não acontecem na nossa vida por falta de fé. A palavra diz: não temas, crê somente. Se nós, como pais, queremos o melhor para os nossos filhos, quanto mais o nosso Criador. E para nos enchermos de fé, como diz na Bíblia, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então precisamos diariamente de nos fortalecermos com a palavra, para melhor lidar com as contrariedades, as dificuldades e as provações da nossa vida. Em Romanos, diz que muitas são as aflições do justo, mas maior é a glória que em nós será revelada. E é nisso que me sustento, em Deus, na sua palavra, na minha identidade como filha de Deus soberano, que ama a ponto de dar o seu Filho unigênito para a nossa redenção. E é aqui que começa a abordar o versículo 23, que diz que Jesus levou o cego pela mão e para fora da aldeia, o que demonstra amor, pois Jesus quis retirar o cego daquele ambiente onde estava inserido, um ambiente de incredulidade, de inflexibilidade, de cegueira espiritual, e conduzi-la a um novo lugar, a um novo caminho, de mãos dadas com Jesus. Caminhar com Jesus muda a nossa perspectiva e traz esperança. E eu queria convidar-te para caminharmos juntos com Jesus, todos os dias, e nos fortalecermos na palavra, para recebermos o milagre de Deus na nossa vida. Amém? Então, Deus nos ama e sabe o que é melhor para nós, mas muitas vezes não entendemos o agir de Deus. Assim como na cura do cego de Betsaida, que foi algo complexo. Ainda no versículo 23, diz que Jesus cuspiu nos olhos e impôs as mãos. Naquela época, amados, cuspir no rosto era uma afronta. Mas já a saliva era considerada como um antisséptico, com poderes curativos. Logo, eu entendo esta atitude como uma manifestação de desagrado àquele sistema, à incredulidade e à cegueira espiritual do povo.
que seria sarada com algo que sairia da sua boca, da boca de Jesus, a sua palavra. Pois Jesus é a única verdade que nos liberta. E logo em seguida, Jesus perguntou se o cego via alguma coisa, pois queria que este tomasse conhecimento de que Jesus lhe tinha aberto os olhos espirituais, dando discernimento e entendimento da verdade, para que depois fosse liberto e curado. Então, o cego responde que via homens como árvores que andam. E o que significaria isso? Ora, as árvores estão presas à terra pela raiz. Para supostamente se deslocarem, elas teriam de quebrar, deixar de possuir raiz. Assim como um homem, quando rompe a conexão com o seu Criador, ele fica destituído da glória de Deus na sua vida e caminha como uma árvore sem raiz, de um lado para o outro, sem uma identidade, sem um propósito, sem um destino certo. Sem raiz, a árvore não dá flor. Sem raiz, a árvore não dá frutos. E esta árvore está morta. Sem a conexão com Deus, não podemos gerar os frutos do Espírito. E assim era o povo de Betsaida, uma humanidade em total desorientação, sem aceitar Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. E tudo o que nisso está implícito, como o conhecimento da verdade. Então, no versículo 25, Jesus volta a impor as mãos e o cego é curado, passa a ver distintamente. E agora, eu queria deixar claro que este ensinamento não era só para o cego, mas também para os discípulos de Jesus, que apesar dos milagres anteriores que haviam presenciado, eles continuavam a demonstrar falta de discernimento espiritual, procurando o bem-estar físico, como o alimento, por exemplo, sem perceber a provisão divina até ali. Jesus queria que conhecessem a verdade que liberta, que tivessem entendimento das coisas espirituais. E a maturidade espiritual, a fé, a santificação são processos não de uma etapa só, mas de glória em glória. Amém? Então, para terminar, no versículo 26, Jesus ordenou que o cego, ao ir para casa, não passasse pelo povoado. Segundo o segredo messiânico, este conselho tinha a intenção de esconder a realidade de Jesus como Messias e apresentá-lo no momento oportuno. Porém, eu recebo esta mensagem como um conselho para não nos deixarmos contaminar pelo mundo e não cairmos em hábitos e costumes da sociedade que nos levam a uma cegueira espiritual. Não devemos permitir também que as tarefas do dia a dia nos afastem de Deus. Devemos seguir sempre Jesus e deixá-lo nos guiar por novos caminhos sobrenaturais para o nosso crescimento. Pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Então, diariamente, devemos vigiar os nossos pensamentos, refletir os nossos conceitos e atitudes, de forma a nos direcionarmos para a nossa santificação. E eu venho aqui, agora, fazer um apelo a cada pessoa que me ouviu até aqui, que não terminemos este vídeo e porventura caia no esquecimento desta palavra, sem que no fim, em secreto, não deixemos de orar ao nosso Pai, a pedir entendimento, para que possamos ver o espiritual de Deus a agir em nós e através de nós. Amém? Amados, que Deus haja poderosamente nas nossas vidas. Deus vos abençoe e fiquem em paz.